Fala galerinha, aqui é o Dimas do canal Investidor Demais e vamos para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o que? Tendência, como operar tendência, o que é uma linha de tendência de alta, o que é uma linha de tendência de baixa, tá? Tendência de alta, como o próprio nome diz, é o que? O ativo segue subindo, certo? Porque, diferente do que todo mundo pensa, o índice ele não sobe só assim, ele sobe assim, ó. Desce, faz um topo, desce, faz outro topo, desce, faz outro topo. Se você reparar, todas as vezes ele faz um fundo mais alto, tá? Isso aqui é característica da tendência de alta. Para a gente operar a tendência de alta, a gente sempre vai procurar compra nos melhores locais, certo? Como que eu sei que é uma tendência de alta? Bom, o gráfico está um pouco longe aqui, mas acho que dá para vocês terem noção. Por quê? Repara que eu vou deixar um pouco longe, mas se vocês quiserem dar uma estudada, é só aproximar o gráfico, tá? Bom, vamos lá. Ele deixa sempre um toque, deixa eu até diminuir aqui, um toque sempre nessa linha de tendência de alta, tá vendo? E toda vez ele faz um topo mais alto, ó. Um topo, topo, outro topo, outro topo e outro topo. Às vezes ele pode ficar numa tendência lateral, que é igual ao que aconteceu nesse caso aqui, tá vendo? Bom, mas se você for reparar, ele continua ainda numa tendência de alta, sempre fazendo topo mais alto, tá? Isso aqui é chamado de canal de alta. Quando perde o canal, geralmente ele entra num canal de baixo, que é exatamente o que acontece aqui. Por quê, Dimas? Repara que aqui subiu, 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 subiu de uma vez, tá? E aqui teve uma reversão de tendência. Por que uma reversão de tendência? Porque ele sempre estava fazendo topo mais alto, tá? No longo prazo, lógico. Aqui ele fez um topo e um topo mais baixo, fazendo um fundo mais alto. Ou seja, de cara você já acha o quê? Bom, ele não está conseguindo romper topo, então possivelmente é uma reversão e vai começar uma tendência de baixa. Como que eu sei que é uma tendência de baixa? Você traça uma linha de tendência de baixa, tá? E vai reparar que nenhuma vez ele consegue romper. Por quê? Se reparar a linha de tendência de baixa, ela já está descendo, né? Toda vez, assim como na tendência de alta, ela toca na linha de tendência de baixa e cai de novo. Tá vendo que nesses casos aqui não chegou nem a bater? Ou seja, ele está no canal de baixa, tá? Então, aqui possivelmente você poderia procurar alguma compra, mas compra numa tendência de baixa é arriscado, porque você não sabe até onde vai, tá? Eu procuraria sempre venda. Por quê? Ó, tá vendo que o topo mais alto era aqui? Agora o topo vai diminuindo. Ou seja, é mais fácil você pegar pontos de cima para baixo do que de baixo para cima. Porque o índice está se movendo com mais força para baixo. Aqui já teve outra reversão de tendência. Tá vendo? Um gráfico mais longo talvez você consiga verificar aqui, ó. Por quê, Dimas? Olha. Aqui ele já fez um topo mais alto que o anterior, tá? Nesse caso aqui. Aí você já fica esperto no quê? Bom, possivelmente ele vai reverter a tendência. E foi o que aconteceu, tá? Por quê? Ele parou de fazer fundo mais baixo, tá vendo? Os compradores não deixaram cair mais do que aqui, ó. Aí começou, fez um topo aqui, outro topo maior, outro topo maior, outro topo maior. Sempre seguindo a linha de tendência de alta, tá vendo? E é basicamente assim que o índice se move, tá? O que a gente precisa é sempre operar com a tendência e não contra. É mais fácil e mais tranquilo você operar com a tendência do que contra a tendência. Lembrando que no estudo das ondas de Elliott é o seguinte: na tendência de alta ele sobe, corrige, faz um topo mais alto, um fundo mais alto, perdão, e aí rompe o topo. A entrada com a tendência, não contra, seria nesse rompimento, tá? Para a continuidade do movimento, com stop abaixo disso daqui. Agora, numa tendência de baixa, exatamente o contrário. Ele faz um topo mais baixo, e aí faz um fundo mais baixo. Ou seja, se você reparar, tinha o antigo topo, e aqui tem o outro topinho. Se rompeu aqui, você entra vendido, o stop aqui, nessa máxima que foi o último topo, digamos, né? Bom, vamos procurar um exemplo aqui no gráfico de como a gente pode seguir uma tendência, tá?
Repara que o mini índice ele é bem rabiscado, tá? Diferente de alguns ativos, você tem que ser, digamos assim, sangue frio para operar, né? Digamos esse dia aqui, ó, ele só subiu, tá vendo? Ele fez uma linha de tendência de alta, tá? Deixa eu colocar verdinho aqui para ficar mais fácil. Ele fez uma linha de tendência de alta, certo? Rompeu a linha, em tese, você esperaria o toque na linha para continuar o movimento, tá? Rompendo esse topo, porque é a continuidade do movimento de alta. Porém, ele já estava muito esticado. Olha o tanto que subiu de uma vez, entendeu? E aqui ele já fez uma reversão de tendência, que seria exatamente o que, ó? Ele fez um topo mais baixo. Então, você marca esse topo, entra lá na região de 50,61% da região de Fibonacci, tá? E aí, perdeu esse fundinho, o stop obrigatoriamente aqui, porque senão ele pode só, a gente chama de fake, um rompimento fake, né? Aí ele veio testar lá o fundo novamente. Ou seja, ele não teve força para continuar subindo, tá? Exatamente aqui, ó. Tava numa tendência de alta. Por quê? Porque ele tava continuando esse movimento aqui, tá? Se você reparar, era para ter feito isso daqui e continuado, tá? Mas ele já abriu aqui no dia seguinte, já perdendo essa linha de tendência de alta, tá? Nesse caso aqui, ó. Ele perdeu, então, nessa região de consolidação, você espera o quê? Que o índice vai cair. Por quê? Ele já perdeu esse canal de alta que ele estava seguindo. Ou seja, você vai entrar vendido nessa região, porque ele fez um movimento assim, ó. Entendeu? Fazendo um topo mais baixo, perdão, e um fundo mais baixo, ó. Então, mesmo que é no dia anterior, já dá para você se precaver com isso daí, tá? Com o tempo, vocês vão ter mais prática como operar tendência, tá? Mas basicamente é isso daqui. Se você for olhar, aqui os comprados entraram, não deixaram cair mais, tá? Então, o que você vai procurar aqui? Uma reversão de tendência. Por que uma reversão de tendência? Aqui está um fundo e aqui está um fundo mais alto, ou seja, uma reversão de tendência. A entrada seria aqui, com stop aqui, tá? Para pegar o alvo técnico, qual que é? Aqui, ó. O último topinho. Qual seria o próximo alvo? Aqui, ó. E o próximo? Aqui, tá? Sempre alvo técnico com stop técnico, tá? Porque se você sair, você já sabe o máximo de prejuízo que você vai ter e o teu alvo máximo, tá? Vamos supor o seguinte, aqui a gente sabe que reverteu a tendência, tá? Vamos colocar como onda 1, tá? Gelad. E aqui é onda 2, tá? Ele corrigiu até 50% aqui da região da Fibo, tá? Então o que se espera? Que se romper aqui, é compra, tá? Então o que aconteceu? Ele foi lá, rompeu e deu compra. Ele continuou o movimento? Continuou o movimento, tá? O esperado do próximo dia seria o seguinte, ele segurar aqui nessa região, ou até mesmo aqui embaixo, tá? Que foi esse topinho aqui, para ele continuar subindo. E foi o que eu especulei e fiz esse trade aqui. Eu entrei nessa região, tinha outra ordem posicionada aqui, para tentar pegar essa continuação de movimento. Mas, o que aconteceu? Perdeu força, tá? Ele não conseguiu continuar o movimento. Ou seja, era para romper aqui e era para vir aqui mais ou menos, tá? Só que não aconteceu isso. Ou seja, tivemos uma reversão de movimento. Aí, como eu sei disso? Ele fez um topo mais baixo. Aqui é o antigo topo, aqui o outro topo. Ou seja, entra aqui, bate aqui, se perder esse fundinho, lenha, certo? Aqui poderia até ser uma outra entrada, tá? Vamos perder a mínima aqui. Só que ele já estava bem no finzinho do dia, geralmente ele não continua o movimento, tá? O que aconteceu hoje? Foi um dia totalmente lateral. Se você reparar, ele manteve nessa região e manteve nessa região, que foi a mesma região de enrosco de ontem, tá vendo? Então, ou seja, em dias laterais é bacana você trabalhar nas extremidades. Você compra aqui, assumindo um risco de stop financeiro, 200, 300 pontos, mais ou menos. Na próxima aula eu vou explicar como é que funciona a pontuação do índice, quanto que é cada ponto para cada contrato. E vendendo aqui no topo, que foi basicamente o que aconteceu hoje. O pessoal comprava aqui,
esperava o rompimento para pelo menos bater aqui. Só que o primeiro alvo técnico era aqui, ó. Entendeu? O próximo seria aqui, que foi o que bateu, e o próximo lá no topo. Se você reparar, o índice sempre se movimenta nessa região de preço. Ele sempre espelha o passado, né? Então não tem segredo. Então, tipo assim, eu falo, ah, nossa, é bicho de 7 cabeças. Pode ser que, igual hoje, foi um dia muito rabiscado. Então, qual que era a expectativa? Ele fez um topo aqui mais alto que o anterior, tá? Então, o certo era vir aqui para romper aqui. Só que o que aconteceu? Ele veio até aqui embaixo, ó, pegando o stop da galera. Porque a galera tava com o stop aqui na mínima. E ele veio aqui buscar liquidez para subir, para buscar o próximo alvo, que seria aqui, que foi o que pegou, e o próximo alvo aqui. Então, basicamente é o seguinte: todo trade do índice você vai tentar buscar uma tendência. Se você reparar, a tendência anterior era de alta infinita. Por quê? Olha só, ele sempre estava nesse canal de alta, até que aqui descaracterizou e fez um canal de baixa, tá? Então, nessa região, eu sempre procurei por venda. E aqui nessa região, sempre compra, nessas extremidades aqui, tá? Sempre com alvo técnico. Aqui, aqui. Sempre tentando sair no máximo ali na linha, tá? Aí você vai reparar que o índice, ele faz sempre esses movimentos. Se você for reparar agora, ele tá lateral. Por que lateral? Porque ele não consegue nem romper topo e nem romper fundo. Ele fica nessa lateralidade assim, ó. Eu, pessoalmente, acho um saco de operar isso, tá? Mas acontece. Não tem um viés, digamos assim, né? Mas é basicamente isso. A gente sempre tem que procurar entradas no índice que dê basicamente 2 para 1. Ou seja, se você tiver um stop de 200 pontos, colocar aí um alvo de 400 pontos, 500 pontos, tá? Hoje eu fiz um trade 3 para 1 e fechei o dia. Que era um stop de 200 pontos com um alvo de 600 pontos, tá? Mas é basicamente isso daí. Sempre que a gente entrar num trade, a gente tem que procurar entradas boas, com stops pequenos, tá? Stops técnicos pequenos, com alvos longos. Mais pra frente, possivelmente eu vou explicar como eu opero, tá? Como que funciona a minha técnica, mas é bem tranquilo. Com o tempo aí, vocês vão pegando, eu vou soltando os próximos vídeos aí. O próximo vídeo provavelmente vai ser da pontuação, como se move o índice, como se move o dólar, tá? Eu vou explicar aí certinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Tamo junto. Falou, galera!